Olá, pessoal! Meu nome é Marcelo Fortuna, eu estou aqui hoje para trabalhar com os senhores dicas de como passar no exame de ordem. Eu costumo dizer, pessoal, que o exame de ordem de todos os concursos que nós temos aí no dia a dia é o mais difícil de todos. Por quê, galera? É aquele que todos nós, estudantes de direito, sentimos na obrigação de ser aprovado. Sempre tem aquela tia, aquele parente distante que nunca nos liga, nunca entra em contato, mas na época do exame de ordem, eles fazem aquela ligaçãozinha e perguntam: e aí, Marcelinho, passou no exame ou não passou? É aquela responsabilidade chata, aquela obrigação. Os senhores sabem, o nosso curso de Direito, para podermos advogar no futuro, nós precisamos do exame de ordem. O exame de ordem é necessário para o exercício da nossa profissão. E aqui hoje nós iremos trabalhar com dicas para tornarmos os senhores em candidatos vencedores. O aluno do Proordem, aquele que faz o Proordem, ele não quer simplesmente candidatos. Nós queremos candidatos vencedores. Pois bem, eu que já passei por concursos de Ministério Público e Magistratura, já fui promotor de justiça, sou juiz de direito, tive na minha vida a maior dificuldade em passar no exame de ordem. Por quê? Por causa daquela sensação de obrigação, aquele sentimento, eu sou obrigado a passar nisso. Mamãe ligando, papai ligando, vovó ligando, titia ligando, mas eu vou ajudar aos senhores. Eu vou transformar essa dificuldade em pontos positivos. Nós vamos junto obter êxito nessa caminhada de ser aprovado no exame de ordem. Galera, vocês sabem, o mundo virtual, ele exige melhor velocidade, mais velocidade. Eu preciso sintetizar as minhas palestras de forma objetiva. E aqui hoje eu preparei 3 pontos, 3 pilares básicos para você se transformar em um candidato vencedor. O primeiro ponto que nós iremos trabalhar é a postura emocional do candidato. O segundo ponto são estratégias para pré-prova, ou seja, aqueles momentos que antecedem a prova da OAB. Como estudar para a primeira fase, o que estudar para a primeira fase, como estudar para a segunda fase e o que estudar para a segunda fase. Depois, pessoal, na terceira e última parte da nossa palestra, nós vamos trabalhar a estratégia para o dia da prova, como se transformar efetivamente num candidato vencedor. Pois bem, pessoal, postura do candidato. Gente, o primeiro ponto do candidato vencedor não tem jeito, galera, é acreditar cada um em si próprio. Pois bem, aquele candidato que acorda e diz o seguinte: puta merda, hoje eu vou ter que estudar para a OAB, eu já estou no 5º ano, estou me formando, meu Deus, tenho que fazer a OAB. Gente, esse é o primeiro passo para o candidato derrotado. Não tem jeito, galera. A OAB faz parte do destino de cada um. Eu tenho que pensar de forma positiva. Eu tenho que trabalhar o meu emocional. É mais ou menos assim. Acordei no 5º ano da faculdade. Poxa, que beleza. Esse ano eu tenho pelo menos 4 oportunidades de já obter a carteirinha da ordem. Olhem só. Olha que trabalho, olha que coisa sensacional. Na minha época eu tinha que me formar para obter êxito no exame de ordem, agora não. Vocês já podem começar a partir do 5º ano da faculdade. É o pensamento positivo, é a vontade de vencer que vai ajudar o candidato vencedor. Aquele candidato que já começa acreditando que perdeu, pessoal, antes de iniciar o trabalho para aprovação, esse será um candidato perdedor. Pois bem, ainda quanto à postura emocional do candidato, pessoal, além dele ter que acreditar em si próprio, ele tem que trabalhar para isso. Não adianta só ser o cara mais positivo do mundo, não. Eu tenho que estar preparado para me tornar um vencedor. Eu tenho que colocar na minha cabeça, para eu passar, eu preciso estudar. E nós vamos trabalhar na segunda parte da nossa palestra a forma de se estudar. Mas aqui, pessoal, num plano emocional, o estudo deve estar aliado à positividade, aos pensamentos positivos. De nada adianta eu ser otimista se eu não estudei nada. Esse é um ponto importante. Eu preciso colocar na minha cabeça que eu vou ter que estudar. E, gente,
É um momento curto da vida. Não custa eu perder aqui 3 meses e nunca se perde estudando. Pelo contrário, no estudo só se ganha. São 3 meses de rotina diária de estudo que vai me render o quê? Aprovação na OAB. Galera, não tem erro. Pensamento positivo, estudo adequado, eu vou o quê? Passar na OAB. Pois bem, esse é o primeiro ponto, pessoal. Ser positivo e estudar. Além disso, pessoal, eu tenho que me inscrever no exame da OAB, galera. Sempre me perguntam, professor, eu não consigo passar na OAB, o que eu tenho que fazer? E a minha primeira resposta é, você já prestou? Não, estou fazendo aquelas provinhas em casa, estou obtendo 30% da prova. Pô, galera, só passa quem se inscreve na OAB, não tem jeito. Se eu não me inscrever, eu sequer presto. Se eu sequer prestar, eu sequer passo. Então, pessoal, o primeiro ponto é fazer a inscrição no exame de ordem. Ai, mas eu tô com medo, se eu não passar, a fulaninha passou, eu não passei, meu Deus do céu. Dane-se, pessoal. Não importa o que os outros pensam da gente. O que importa é o que efetivamente nós pensamos. Isso que importa, pessoal. E aqui, no ProOrdem, nós vamos transformar você num candidato vencedor. Pois bem, vejam só, me inscrevi para o exame de ordem, estou com pensamento positivo, vou jogar bola e falo para a galera, eu vou ser advogado daqui 6 meses, eu tenho certeza que eu vou passar no exame de ordem, eu estou estudando. Pois bem, pessoal, essa é a postura de um candidato vencedor. Mas somente essa postura, nós não conseguimos obter êxito na aprovação. Por quê? Gente, todo o estudo ou todos os estudos em uma vida, eles necessitam de estratégia. De nada adianta eu estudar sem ter estratégia para o exame de ordem. O exame de ordem conta muito a estratégia de cada um. E aqui, na nossa palestra, o segundo tópico está relacionado exatamente a estratégias do momento pré-exame de prova. Gente, observação inicial. O que eu denomino de momento pré-exame de prova? Pelo menos aqueles 5 meses antes da prova da OAB. Por quê? Porque é aqui que eu vou traçar as minhas estratégias de estudo. No que tange a primeira fase de exame de ordem, pessoal, eu tenho que lembrar, eu tenho que aprender que essa primeira fase é composta de questões objetivas. E num português claro, pessoal, questãozinha de X, questãozinha de teste. E essa questãozinha de X, essa questãozinha objetiva, exige de você, candidato, o quê? Um conhecimento amplo do direito, um conhecimento vasto do direito. Eu preciso conhecer de forma ampla, não preciso conhecer de forma aprofundada, não preciso estudar aquelas teses de mestrado, doutorado e até mesmo livre docência, não. Eu preciso conhecer o direito como um todo, eu preciso conhecer a lei e preciso conhecer a posição da nossa jurisprudência. Pois bem, esse é o ponto de partida. Partindo desta premissa, pessoal, eu preciso traçar, melhor dizendo, métodos de estudo. Vejam só, para eu traçar métodos de estudo, lá num concurso público para magistratura, Ministério Público, eu tenho que, no primeiro momento, descobrir, de acordo com o edital, a matéria que mais é cobrada. E lá, no Ministério Público, na magistratura, o que eu digo para os meus alunos, olhem, não dá para passar nesses concursos sem estudar bem civil, processo civil, constitucional, penal, processo penal, administrativo e tributário. Gente, para a prova da OAB, eu tenho que mudar esse enfoque. Vejam só, 15% ou cerca de 15% da minha prova é Estatuto da OAB, Código de Ética e Regulamentos da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, galera, ao estabelecer um plano de estudo, a matéria que nós denominamos de ética, ela deve estar ali em primeiro plano. Por quê? Porque é a matéria que mais é cobrada. Imaginem que vocês acertem aí de plano 12 questões de ética. Faltam somente de 12 para 40, 28 questões.
Olhem que maravilha! Gabaritei ética, só falta 28 questões. E aí, depois de ética, eu tenho que estudar aquela matéria que geralmente o pessoal da Justiça Estadual não gosta muito, mas é preciso estudar para a OAB. Trabalhista e processo do trabalho, que cai bastante. Depois, processo civil penal, processo penal constitucional. Olhem só, eu tenho um aluno, não vou falar o nome dele, um cara gente boa, bacana, já está aprovado. Mas foi aprovado, modéstia à parte, graças às orientações dos professores do ProOrdem. Por quê? Primeiro dia de aula ele chegou, professor, eu comprei essa doutrina para Estatuto da Criança e do Adolescente. Galera, tinha mais de 1000 páginas a doutrina para ECA. Poxa, ECA cai no máximo 3 questões. Você vai perder 1000 páginas, você que já não tem tempo, só para estudar Estatuto da Criança e do Adolescente? Não dá, galera. Me desculpem, mas não dá. É preciso, então, disciplinar o estudo. Como? Lá no ProOrdem, os professores, todos eles presenciais, isso é fundamental, galera, não é aquele professor de Facebook. Para o exame de ordem eu preciso do professor presencial. Por quê? Porque esse professor vai pegar com carinho o seu plano de estudo, vai olhar e vai falar, olha Marcelinho, aqui você tem que mudar isso, aqui não está legal, aqui eu colocaria assim. Um plano de estudo, para vocês terem uma ideia, um plano de estudo legal é aquele que, em regra, eu divido 2 matérias por dia. Exemplo, civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo, ética e tributário, trabalhista e processo do trabalho. Olha que legal, olha que plano de estudo. Professor, mas eu tenho só 1 hora por dia para estudar. Olha a importância do professor presencial, pessoal. Ele vai pegar esse seu plano de estudo e vai falar, não, se você só tem 1 hora, não dá para dividir meia horinha entre uma matéria e outra. Aí eu vou lhe indicar a estudar somente uma matéria por dia. E no fim de semana, rachar de estudo, porque no fim de semana, pelo menos nesse período pré-exame de ordem, eu preciso, entre aspas, bitolar. Preciso estudar sim. Por quê? Porque é um esforço que irá ser recompensado no futuro. Olhem só que legal, ainda estamos dentro da primeira fase. Além de planos de estudos, pessoal, roteiros, esquemas, é legal saber escolher o conteúdo, a forma, o meio pelo qual você irá estudar. O que eu quero dizer com isso? Galera, muita gente escolhe doutrina errada para estudar. O aluno do ProOrdem, primeira coisa, vai poder simplesmente estudar com o caderno de sala, aquelas anotações que vocês vão fazer das aulas, e esse caderno é fundamental. Complementar esse caderno com a letra de lei. Gente, é a aprovação certa. É a aprovação certa. 80% no mínimo do que cai na prova será dado nas aulas. E aí você complementa esse seu caderno com a letra fria da lei. É isso que a OAB quer. O professor ele vai te orientar exatamente o que cai. Você vai anotar. Com isso você complementa no caderno. Olha só, tive aula de civil, cheguei na minha casa, eu vou rever a aula, eu vou estudar complementando com a lei. Se eu tenho mais de 2 horas para estudar, 1 hora civil, 1 hora penal, por exemplo, revejo a aula, complemento com a lei. Sensacional. Você vai criar uma bagagem para o dia da sua prova, para o dia do exame. Olha que legal. 1 semana depois do início dos estudos, você já tem aí no mínimo, um estudo base de civil, de processo civil, de penal, de processo penal, de constitucional, de administrativo, de tributário, de trabalhista. Gente, eu tenho vários alunos que falam, professor, segui essa sua técnica, nossa, em 1 semana eu tenho mais bagagem do que eu tive em 5 anos da faculdade. Professor, eu não suporto copiar matéria, o que eu faço? Pois bem, tem gente que não gosta, sabe, principalmente mulher, ai, canetinha vermelha, canetinha azul, canetinha rosa, não dá tempo. O professor fala meio rápido, não consigo copiar. Aí eu tenho que estudar por doutrina. Aí eu tenho que pegar aquelas doutrinas. Pois bem, um aluno meu, vou passar na OAB, sabe como, professor? Peguei essa doutrina de civil.
8 volumes, vou saber tudo de civil. E aí eu perguntei, vai zerar, vai gabaritar a prova de civil. E ética? Quando você vai estudar? E constitucional? Gente, não dá para o exame de ordem você pegar aquelas doutrinas clássicas, não dá. Agora, nesse momento de reta final, é sinopse, é resumo mesmo. Gente, o que eu sempre costumo dizer, no treinamento intensivo, não adianta você o quê? Pegar os grandes manuais, não. Não, você precisa pegar aquele manual que te dá um conhecimento amplo do assunto e de forma rápida, sucinta. E mais, galera, se você não copia, se você está só na doutrina, pelo amor de Deus, não faça resumo. Não faça resumo. Ai, professor, eu sempre aprendi na faculdade que eu tenho que fazer resumo. Aprendeu errado. O resumo, pessoal, é importante lá no seu primeiro ano, no seu segundo ano de faculdade, quando você ainda está construindo a base jurídica. Agora, na hora que você entra na fase de exame de ordem, de concurso público, você precisa saber usar o material que você já tem a seu favor. Veja só, pessoal. Eu tenho a anotação do caderno, eu complemento com doutrina, além disso eu vou fazer resumo. Olha o tempo que eu vou perder fazendo resumo. Você usa a sua doutrina a seu favor. Grifem as partes mais importantes. Sintetizem por meio de palavras-chave essas partes mais importantes. E aí, naquela segunda leitura, vocês só se recordam do quê? Destas palavras-chave. Aliás, pessoal, quando eu digo palavra-chave, esse ponto é fundamental. Por quê? O estudo para a OAB, e isso nós veremos muito durante o nosso curso, não é um estudo que você precisa trabalhar aquela sua memória imediata, a memória de decoreba. Não, não é esse estudo que eu quero para a OAB. É o estudo que trabalha aquela memória de repetição. Se você estudar dessa forma que eu estou falando, dividir as matérias por semana, repetir na outra semana e trabalhar umas matérias novas e depois na terceira semana repetir as 2 matérias estudadas na primeira e na segunda, galera, não tem jeito. Vocês jamais irão esquecer o tema. E mais, eu tinha muita dificuldade na época da faculdade, no Instituto do Litisconsórcio. Pô, eu estudava, decorava, no dia da prova eu não lembrava o conceito de litisconsórcio. Gente, o que eu comecei a fazer? É bitola. Concurso público, exame de ordem é um tempo da sua vida de bitola, não tem jeito. Então eu acordava e falava para minha mãe, mãe, tudo bem, bom dia? Você sabia que o conceito de litisconsórcio é o fenômeno de pluralidade de partes no processo civil? Minha mãe falava, esse cara tá louco. Que é isso? No dia seguinte eu acordava, mãe, você sabia que crime é fato típico, antijurídico e para a teoria tripartite, culpável? Minha mãe falava, esse cara enlouqueceu. No outro dia, em direito civil, eu acordava, mãe, você sabia que erro é defeito do negócio jurídico do tipo vício do consentimento, caracterizado pela falsa percepção da realidade que gera anulabilidade no negócio? Minha mãe falava, eu vou internar esse cara. Mas galera, deu certo. Deu certo porque a primeira fase é isso. A primeira fase você tem que trazer o direito para si. O direito tem que fazer parte da sua vida. Você tem que vivenciar o direito. Você estudou de manhã, você tem que relembrar à tarde. Naqueles momentos, eu estou dirigindo o carro, comecem a raciocinar, comecem a lembrar do direito. Viu um roubo? Lembre, nosso roubo com emprego de arma majora o delito, ou seja, é uma causa de aumento de pena. Vejam, pessoal, trazendo o direito para si, você facilitará a aprovação na primeira fase. E olha que legal, muita gente fala, professor, isso é muito bonito para quem tem tempo. E eu que não tenho tempo, dá para conseguir também obter êxito. Como? Gente, aqui surgem as dicas dos professores, que vocês presenciarão pessoalmente essas dicas. Olhem só, por exemplo, eu ensinei aos meus alunos, hoje está na moda, hein, galera? Antes de eu falar aqui, hoje está na moda plano mental aqui, plano mental ali. O que é o plano mental? O plano mental, em síntese, seria o quê? Aquelas palavrinhas-chave que fazem você recordar de todo o instituto. Pois bem,
Mas eu ensinei meus alunos a fazer um negócio muito mais legal que o plano mental. Eu ensinei eles a fazerem o áudio mental. E por que isso é legal? Galera, o que é o áudio mental? Pô, eu só tenho sábado e domingo para estudar. Ah, é? Então você vai estudar com prazer. Com efetividade, estude. Estude, por exemplo, lá o Instituto da Posse. O que é posse, característica da posse, classificação da posse, modalidades de posse, ações possessórias, matéria que cai bastante. E depois, olha que legal, grave de forma sintetizada o que você estudou, mais ou menos assim. Posse, conceito de posse. Posse é o exercício de fato de um dos poderes inerentes à propriedade, classificação de posse, posse de boa fé, má fé, posse justa e injusta, posse direta e indireta. Porra, gravou no celular. Quem não tem um celularzinho? Gravou no celular. Tá no busão, fone de ouvido, estou ouvindo a minha própria aula. Olha que sensacional. Acabei de sair do cursinho. Tô indo para casa, andando, vou gravando a aula do professor. Hoje o professor deu jurisdição. Conceito de jurisdição é esse, classificação da jurisdição é essa, modalidade de jurisdição, princípios da jurisdição, características da jurisdição. Olha que sensacional. Depois, à noite, cheguei cansado. Preciso assistir o jogo de futebol do Tricolor. Ponho lá o fone de ouvido, assisto o jogo e relembro a aula do professor. Tudo isso, galera, vai te ajudar e muito para a primeira fase da OAB. Gente, resumindo tudo isso, eu poderia dizer que estudar só não basta. É preciso estudar com estratégia. É preciso saber escolher a forma de estudar, a doutrina que vocês vão estudar. É preciso dinamizar o tempo. É preciso estabelecer o quê? Estratégias de estudo. É preciso saber trazer o direito para dentro de cada um. E isso vocês vão ter lá no ProOrdem. Isso vocês vão aprender com a gente. É preciso também, o que facilita muito, construir o caderno. Por quê? Porque o professor vai te orientar o que estudar. Olhem só, essa é a forma de se estudar para uma primeira fase. Galera, fazendo isso, não tem erro. Vocês vão ser aprovados. Passaram da primeira fase, nós iremos para a segunda fase. Pois bem, a segunda fase, pessoal, é uma fase diferente. Por quê? Porque a segunda fase, essa história de repetição, 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 não adianta muito. Por quê? Porque você tem que ter de cor e salteado a peça que vocês irão produzir no dia da prova. Na segunda fase, para quem escolhe penal, para quem escolhe civil, trabalhista, empresarial, administrativo, tributário ou constitucional, vocês têm que, num primeiro momento, aí sim, decorar o esqueleto da peça que vocês irão produzir. Vejam só, no dia a dia profissional, vocês não precisam saber de cor e salteado como se redige uma petição inicial, não, porque vocês vão poder consultar. Só que na hora da prova, vocês precisam saber sim, de cor e salteado, o quê? Cada etapa das peças que vocês irão ter que produzir. E lá no ProOrdem, vejam só, por exemplo, civil e processo civil, matéria que eu dou aula na segunda fase. Galera, mesmo existindo um grande número de peças, nós traçamos para os senhores os esqueletos das principais. E sabendo fazer, por exemplo, uma petição inicial, de uma ação ordinária, você sabe fazer petição inicial de qualquer outro tipo de procedimento. Por quê? Porque você já tem um esqueleto, você já sabe fazer a peça. E aí o professor presencial é totalmente diferenciado. Por quê? Porque eu vou estar lá no dia a dia trabalhando com vocês. Exemplo, Marcelinho, olha só, aqui está errado. Esse cabeçalho não está bem feito. Os fundamentos, não é assim que redige o fundamento. O examinador quer o quê? Uma fundamentação clara, uma fundamentação objetiva, uma fundamentação com raciocínio lógico, cronológico. Pois bem, pessoal, essa é a segunda fase. É isso que eu preciso dos senhores para a nossa segunda fase. E aí, a última etapa do nosso candidato vencedor é o dia da prova. Putz grila, dia da prova, já começo a suar frio. Já começo a ficar desesperado. Não, pessoal. O aluno do ProOrdem, o aluno do professor Marcelo não pode ser assim. O aluno do professor Marcelo vai para a prova com garra. E o dia da prova eu também tenho que traçar estratégias para a produção de prova. Gente, a estratégia para realizar a primeira fase de exame de ordem é fundamental.
Além daquele momento pré-exame, aquele momento que você vai buscar estudar bastante para reduzir a sua ansiedade, porque você já sabe, eu estudei. No dia da prova você tem que fazer uma estratégia. Como, galera? Gente, dia anterior, sábado à noite, na sua casa, você vai pensar como vai ser feita essa sua prova. Ou seja, eu vou começar por ética, depois eu vou para constitucional, em sequência administrativo. Ai, professor, a prova não é mais dividida. Eu sei que não é mais dividida, mas é evidente que você sabe qual matéria é trabalhista, qual matéria é ética, qual matéria é penal. Então você vai traçar uma ordem de se realizar as questões. E no dia do exame não poderá alterar essa ordem. Pensou em começar com ética? Vai fazer ética até o fim. Pensou em começar por constitucional? Vai fazer constitucional até o fim. E assim por diante. Não se muda a estratégia no meio do jogo. O candidato vencedor traça estratégia e delimita essa estratégia até o fim. Vejam só, me desculpem aqueles que dizem, olha, chega na prova, aqueles minutos iniciais, para tirar a atenção, dei uma lida inteira na prova. Mentira, galera, eu tenho experiência nisso. Eu fui aprovado em vários concursos. Eu preciso falar para os senhores, essa leitura inicial traz um nervosismo. Essa leitura inicial atrapalha o candidato. Por quê? Você vai começar a pensar assim, nossa, penal estava fácil, a minha estratégia era ética, é melhor começar por penal. Fez a primeira de penal, puta merda, tá horrível penal, vou voltar para ética. Não, vou para processo civil, meu Deus! Quando viu, já acabou o tempo, foi mal, não conseguiu fazer 50% da prova. Por isso é preciso delimitar uma estratégia e o bom candidato não muda essa estratégia. Pois bem, estou lá dentro da minha estratégia, comecei por ética. Gente, vocês vão encontrar 3 tipos de questões na prova de vocês. Um primeiro tipo de questão é aquela que você mata. Gente, essa questão matou, não volta para ela. Sabe aquela coisa? Questão 1, fiz, alternativa A, certeza absoluta. Tô lá na questão 5, mas ainda tô pensando na 1. Ah não, na verdade a 1 não é A, deixa eu lá apagar. Apaga, marca B. Depois tá lá de novo na 5, ah não, é a A mesmo. Não, isso não dá, pessoal. Não dá. A questão fácil, você marcou, pronto. Fique com a questão A. Não volte, não mude a sua alternativa. Não mude a sua alternativa. Mate essa questão, mesmo que depois, no futuro, errar a mesma, deixe a alternativa A. Vocês vão encontrar uma segunda modalidade de questão. Aquela questão que você acha que é a A ou a B, essas vocês vão marcar uma estrelinha. E uma terceira modalidade de questão que vocês nunca viram na vida. Essa, pessoal, vocês vão deixar ela lá em branco. Por quê? Terminei a primeira parte da prova. Fiz a prova inteira marcando aquelas questões que eu sabia, que eu tinha certeza. Volto para as questões intermediárias. E aí, com muita concentração, eu vou marcar essas questões intermediárias. Depois, na parte final, aí sim, eu passo a leitura daquelas questões que eu nunca imaginei. Essas questões, pessoal, que eu nunca imaginei, eu vou ler com concentração. Sabe aquele aluno que, essa eu não sei mesmo? Não, pessoal. Leiam com calma, com atenção. Grifem as palavras-chave no direito. Palavras como sempre, em todas as hipóteses, por si mesmo, todas as vezes. Essas palavras geralmente induzem ao erro. Portanto, muita atenção. Eu tive alunos lá no ProOrdem que falaram, professor, porra, essa dica foi muito boa. De 10 questões, geralmente chutando eu acertava 1 ou 2, fazendo com concentração, mesmo que eu nunca tinha analisado pontos nesse sentido, eu consegui de 10 acertar 4, de 10 acertar 5. Um candidato meu falou, de 10 eu acertei 60% chutando com concentração. Isso é fundamental. O bom candidato, ele consegue acertar a questão mesmo sem ter estudado a mesma. Gente, mais 5 minutinhos da atenção dos senhores, muita atenção. Por quê? Além de tudo isso, além dessa estratégia para se realizar a prova, o dia da prova, você tem que traçar pontos que irão auxiliar no seu emocional. Por quê? Vejam,
Eu disse lá no início da nossa palestra que o bom candidato é aquele que tem um perfil emocional adequado. Mas o dia da prova, esse perfil emocional tem que prevalecer. Por quê? Eu já ouvi muitos professores falando, olha, o aluno chega, 15 minutos é para relaxar, 15 minutos é para relaxar. Pois bem, o aluno pro ordem não tem esses 15 minutos para relaxar. O aluno pro ordem vai pegar a prova com a estratégia do dia anterior e começar a matar já. Por quê? Porque o estresse, o nervoso, ele vai passar antes da prova. O que eu quero que os senhores façam antes da prova? Gente, ouçam aquela música que dá garra para vocês fazerem a prova. Façam. Tenham manias que sejam o quê? Que auxiliem vocês fazerem a prova. Eu vou dar um exemplo. Eu ia fazer a prova ouvindo Rock Balboa. Verdade, pessoal. Do hotel para a Uninove, lá onde eu fazia a prova, eu ia ouvindo Rock Balboa. Isso mesmo, aquela subida na escada da Filadélfia. Eu ia com tudo, eu chegava empolgado. Um aluno meu que passou bem, 72 questões. Professor, eu fui para a prova ouvindo a música da Vitória do Ayrton Senna, porra, me deu maior gás. Olha que sensacional. Tinha um outro candidato lá, depois eu fiquei amigo do cara, lá nas provas de magistratura. O cara ia no banheiro, galera, ele ajoelhava, ele fazia o sinal da cruz e ele ia para a prova assim, ó, pulando num pé só. Ele não punha o pé esquerdo, ele ficava pulando até entrar na cadeira, sentar, aí sim. Era esquisito pra caramba, mas era a mania dele de tirar o quê? Aquela tensão pro momento da prova. Eu ia tranquilo, por quê? Porque eu já coloquei o meu estresse na música do Rock Balboa. Sabe MMA? Vocês não veem lá o cara entrando, ouvindo a musiquinha, a mesma coisa. Vocês vão para um jogo, galera, até o Corinthians foi campeão do mundo! Qualquer um consegue passar na OAB. Eles acreditaram nisso. Vocês também têm que acreditar. 15 minutos de tensão durante a prova é perder a prova inteira. Acredita em mim, confia em mim. E para encerrarmos aqui a nossa palestra, a alimentação no dia da prova. Galera, embora muitos digam, a alimentação no dia da prova é a mesma coisa, não é. Não é. Perguntem para o nutricionista, pessoal. Eu tenho que ter uma alimentação balanceada para fazer a prova. Pô, antes da prova eu vou comer aquela feijoada. Já era. Vai passar mal. Vou comer macarronada? Não. Deem preferência para uma carne magra, uma proteína leve, um arrozinho integral e uma batata. Olhem só, por quê? Porque você vai com energia boa para a prova, não é aquela energia que te dá sono. Chocolate, puta, chocolate é sensacional. É delicioso, mas chegou, vai fazer assim a sua glicemia, vai lá em cima, depois diminuir, vai acontecer o quê? Dá sono. E para encerrarmos agora sim, uma vez um amigo meu, só contar um caso para vocês, numa prova, num concurso que nós fomos fazer. E o professor falou lá no busão, olha galera, eu quero ver energético na veia, energético para quê? Para a gente chegar na prova pilhado, zerar essa prova no sentido positivo. Pois bem, eu fiquei empolgado, pensei, nossa, energético, o que tem energético? Cafeína, taurina, guaraná. Pois bem, e esse meu colega comprou um monte. Eu falei, você não tá exagerando? Não, que isso, nossa, tá sensacional. E fomos pra prova, uma prova de Ministério Público. E ele toma aqui, toma ali, terminou a prova, galera. Terminou a prova e eu vejo o cara sentado esperando o busão lá. E cheguei pra ele, e aí foi bem? E ele olhou pra mim, bem nada. Tive uma puta dor de barriga. Fiquei a prova inteira lá, sentadinho, e o fiscal me olhando. Vocês sabem, prova de concurso público, você fica no banheiro, principalmente para homem e mulher, eu não sei. Mas a porta fica aberta. E o fiscal lá olhando, ele lá sentadinho. Gente, o que eu quero dizer com isso? Não arrisquem no dia da prova comer algo, tomar algo que você nunca tomou na sua vida. Quem toma energético, legal, uma cafeína, tá? Mas quem nunca fez isso, pelo amor de Deus, se você está com toda a sua estratégia, não mude em cima da hora. Não arrisque, não mude o seu ponto de vista. Pessoal, é isso. O candidato vencedor, portanto, resumindo, sintetizando, ele vai ter um emocional auxiliando, ele vai trazer o direito para a vida dele, ele vai ter uma estratégia, um plano de estudo pré-prova e ele vai ter uma estratégia para o dia da prova. No Proordem,
No ProOrdem, vocês terão professores presenciais, o que eu costumo dizer, não são professores de Facebook, professores que vão estar lá no dia a dia te auxiliando, traçando o caminho certo para você obter o seu êxito no exame de ordem. Obrigado, galera, espero vocês com a gente nesse próximo ano. Valeu!